Não, por enquanto não, tá? Ó, vamos fazer uma revisão aqui, tá? O pessoal perguntou se poderia sair vendendo o índice. Não, eu vou esperar para que ele faça um pivô clássico, tá? Olha só, vou começar pelo índice e aí depois a gente parte para o dólar ali, tá? Então, pessoal, se eu pegar aqui o fechamento de ontem, tá? Ele tem uma situação de rangezinho aqui do fechamento, que é o breakout. Ele tem uma distância grande da média móvel de 200, ou seja, se ele rompe esse suporte, a gente chama essa região aqui de fundo de região do fabuloso 4. Aí precisa ver se ele realmente vai fazer o fabuloso 4, tá? Então, nesse caso aqui, pessoal, ele abriu já fazendo uma barra de ignição grande. Essa barra, quando ela é muito grande, como é o caso do índice aqui, a gente tem que evitar, tá? A gente não entra. Por quê? Porque só essa barra aqui, pessoal, é a movimentação de, às vezes, um dia inteiro do índice. 1.700 pontos. Então, você não entra numa barra como essa. Você tem que esperar a volatilidade dar uma desaquecida nela, tá? Então, nessa movimentação, a gente percebeu o seguinte, o mercado abriu, a gente não falou para entrar aqui, porque seria de extremo perigo fazer isso, tá? E esperamos para ver se ele colocava ali um movimento 1, 2, 3, alguma coisa do tipo. Esperamos um candle, 2 candles, 3 candles, 4 candles, e aí ele começou a mostrar para mim aqui uma possibilidade de fazer uma volta em V. Tá? Então, ele tinha uma queda agressiva, que era esse candle 1 aqui. Candle 2 já tinha dado aqui uma queda agressiva, mas ele voltou. Tá? Então, aí eu vi aqui a possibilidade disso aqui desencadear uma volta em V. No que eu vejo essa possibilidade de desencadear uma volta em V, eu já fico de olho para entrar nessa violação, certo? E aí o stop fica no pullback. E aí, acompanhando, ele chegou lá perto, não rompeu e voltou rompendo fundo. Então, aqui, ele entra naquilo lá da apostila, tá? Então, o mercado abriu, eu estou esperando ele formar um primeiro movimento, ele estava quase formando um primeiro movimento, de repente, para baixo, mas estava esticado com violência, tá? Então, se ele estava esticado com violência, eu já resgatei a possibilidade de uma volta em V, ou seja, o mercado agrediu com violência. Pô, de repente ele está fazendo uma volta em V aqui e volta para esse topo. Só que aqui, pessoal, ao mesmo tempo, tá? Que ele pode ser a possibilidade aqui, ó, da volta em V para cima. Se ele não rompe esse topo, ele é uma trick entry aqui dentro. Ele é impulso, correção. Esse movimento é uma trick entry para baixo. Né? Então, automaticamente, você já volta para cá, com a possibilidade disso ser uma trick entry. Tá? O clássico dele não ficou com várias barras, ficou com uma barra gigantesca. E aí, nessa possibilidade de trick entry, como ele não rompe o topo e rompe o fundo, aqui nesse movimento, que é o 4, você tem a entrada no gatilho dessa mínima. Repara que aqui, tá, para ficar mais claro a análise, você tem o topo da barra 1, o fundo da barra 1, o topo da barra 2, junto com o fundo da barra 2, formando impulsão. A barra 3 tem máxima e mínima maior que a barra 2. E a barra 4 tem máxima e mínima menor. Então, aqui tem um movimento dessa forma, certo? E aí, nessa movimentação dessa forma, a barra 6, ela também tem. Ela tem máxima e mínima maior que a barra 5. Então, aqui, ó, automaticamente, ou eu tenho a saída para o lado positivo, ou eu tenho a saída aqui do lado negativo. Né? Então, eu tenho dois contextos de trade para mim. E nesses dois contextos de trade, se ele rompe o suporte do candle 4, você automaticamente projeta essa trick entry para baixo. E aqui está o trade. Tá? Então, esse foi um trade bem definido do mercado, inclusive. Trade clássico afastado ali na movimentação dele. Né? Enquanto a gente está olhando aqui, o dólar está rompendo esse topo do 15 minutos. Ó, o 15 minutos ele tem uma movimentação praticamente perfeita. Tá? Agora, os 5 minutos, você percebe como ele vem agressivo? Se ele está vindo agressivo com várias barras, pode ser que ele faça um pullback.
Então, ao invés de você já entrar na cara do 15, você espera para ver se aqui deixa um pullback, e aí o 15 já está habilitado. É basicamente isso que está acontecendo, tá? Você só precisa ter um trigger, porque se você entrar agora, não adianta você querer colocar o stop, tá, pessoal, na própria barra. Esse stop é muito frágil. Você tem que colocar o stop aqui no fundo, 30 pontos. Aí é muito, tá? Stop de barra de entrada são stops frágeis. Eles não são stops que é tranquilo, não, eles são stops frágeis, tá? Aí, pessoal, o índice futuro, então, aqui deu a trick entry. Percebe que aqui, então, formou 1, 2, 3, sem grandes dificuldades de capturar esse movimento, certo? Então, sem grandes dificuldades de capturar essa movimentação, pessoal, a gente já diz aqui que esse primeiro pivô está capturado. E aí o mercado deixou, inclusive, aqui uma barra de ignição para cima, que foi uma notícia, né? Porque, na verdade, aqui ele estava fazendo uma bandeira de baixa. E aí, nessa movimentação, ele voltou, estava abaixo da 20, foi acima da 20, você esperaria o quê aqui? Um pivô. Ele não rompeu, esse pivô foi para baixo da 20. Quando ele vai para baixo da 20 aqui, ó, ele faz um pivô de baixa, que foi o outro trade que a gente colocou aqui. Que foi o quê? Pô, ele rompeu essa mínima. Então, se ele rompeu essa mínima, eu tenho que pegar aqui esse topo e projetar para baixo, que é o pivô. Stop no topo foi o outro trade. E aí, aqui a gente esperou o quê? Ver se ele fazia um power breakout, porque ele tinha uma movimentação 1, 2, 3, e a gente ficou esperando para ver se ele fazia um power. Ele não fez esse power breakout, certo? Ele não fez, e na verdade ele quis sair num modelinho meu volta em V. Só que aí eu falei, pessoal, não, espera aqui a volta em V, ele fazer um pivô acima da 20. Que aí o pivô acima da 20, aqui nada mais era do que esperar essa movimentação para cima, ter um pullback com barra com máxima e mínima menor do que o anterior. Repara que não teve nenhum aqui, ó. Tá? Essa máxima está menor. Essa máxima está maior, mas a mínima aqui está maior. A mínima está maior. Máxima e mínima dentro. Máxima maior, mínima menor. Fora. Máxima maior, mínima maior. Para cima. Máxima menor, mínima igual. Ele não teve. Percebe que ele não teve nenhum pivô aqui dentro? Ó? Ele não teve. E aí, de repente, ele, pum, caiu para baixo. Nessa movimentação de queda dele aqui para baixo, tá? O primeiro pullback que ele faz é no 69, máxima e mínima maior. Mas ele não conseguiu dar continuidade aqui para o pivô de baixa. Ele não conseguiu voltar e romper. E mesmo se ele voltasse e fizesse o rompimento, ele tem mais do que 3 barras da mesma cor, o que não rolaria uma entrada dentro do mercado, ok? E aí, nessa movimentação como um todo, a gente falou de uma possibilidade de uma volta em V, né? Porque como ele caiu de forma agressiva, tá? Então, aqui seria uma possibilidade, onde você pegaria o fundo desse candle aqui, junto com o topo dele mesmo, né? Projetando ele para cima, ó. Não fluiu, tá? E acabou caindo. Agora, com essa queda dele, o que ele está deixando aí, pessoal? Ele acabou de deixar um halt, né? Então, se você for ver aqui, ó, ele acabou de deixar um halt nessa estrutura da média. Ó. A 9 apontou para baixo, a 20 também, rompeu o halt para baixo. Então, provavelmente aqui, ele deve continuar essa movimentação de baixa ainda mais um pouquinho, tá? E, automaticamente, ele é tipo um power breakout, tá? Então, esses são os movimentos do índice. Agora, aqui o pessoal perguntou se o S&P seria uma entrada. O S&P, ele está claramente no breakout, ó. Ele não está no breakout, ele tem que ter o pivô do breakout aqui, ó, tá? Então, se ele tem que ter o pivô do breakout, esse pivô aqui atravessado na média não era o melhor pivô, né? Teria que ser um pivô alinhado com ela. Mas tudo bem, ele deixou um pivô. O Nasdaq Futuro talvez tenha um pivô melhor, ó. O Nasdaq Futuro tem um pivô um pouco melhor aqui do breakout. Breakout pré-rompimento, continuação, tá? Você vê, aqui dá para você identificar, pessoal, que ele fez pelo menos 5 ondas para cima. Se ele fez 5 ondas para cima, ele tem que fazer o ABC. O ABC dele está aqui, ó, ABC. Então, o retorno.
tá? É difícil acontecer isso, mas quando acontece é melhor, né? Não, espera o pullback pelo 5. E agora falando do dólar, né? Então vamos agora falar do dólar aqui. O dólar futuro, pessoal, nessa movimentação toda, tá? Ele teve a primeira barra de ignição, que seria um movimento, por exemplo, de Power Breakout. Então ele abriu com a média móvel de 20 alinhados, só que a barra é grande. Se a barra é grande, muitas vezes aqui, pessoal, tá? É melhor você evitar essa entrada. Então, se você olhar para o dólar, a gente esperaria o quê? Um pivô clássico. Então, espera a primeira barra, está muito grande. Repara que aqui, ó, tá? Ele deixou a máxima e a mínima maior que a máxima e a mínima do candle anterior, e aqui a máxima e a mínima menor. Então, ele tem impulso correção. Se ele tem impulso correção, eu automaticamente faço o quê? Marco o topo. Se romper o topo ali, é compra. Aí, no meio do caminho, ele tem o candle 4, máxima e mínima maior que o candle anterior, tá? Você vai para o próximo candle, ele tem esse candle 5, que tem a máxima aqui menor e a mínima menor. E aí você vai para o candle de número 6. Esse candle de número 6, olha só, ele tem aqui, pessoal, tá? Tá quase que imperceptível. Ele tem a máxima menor e a mínima também menor, tá? Então, se você pegar aqui, ó, tá? E for olhar lá, ó, a máxima dele 330,50 e a mínima 315. Aí você vem aqui, ó, nesse outro, ele tá 331,50, né? 330 e 317. Ou seja, ele tem 1 ponto de diferença aqui e 2 pontos na mínima. Ou seja, ele tem máxima e mínima menor. Se ele tem máxima e mínima menor, aqui dentro, sem você perceber, ele deixou uma trick entry aqui dentro, que é aquele movimento de saída do clássico, tá? Ou seja, agora eu poderia trabalhar aqui sem precisar pegar um stop, que seria, por exemplo, de 50 pontos, e sim um stop menorzinho, seria um stop aí aproximadamente de 17 pontos. E aí, nessa movimentação, eu teria contexto aqui, tá, pessoal? Para compra nessa violação, então, compra aqui por essa violação, stop aqui nesse suporte, e a projeção desse movimento do fundo do 6 com o topo do 4, que é onde forma o pivô, tá? Então, aí seria um trade da movimentação da trick entry. Você vê, ó, o mercado acelerando na reta final do dia, né? Geralmente, quando dá essas aceleradas na reta final, é porque é aquele dia bem violento mesmo, tá? Mas o dólar futuro, se você olhar, ele não deixou um trigger perfeito. O índice ainda que deixou, tá? Aí, pessoal, nessa movimentação dele, deixou a trick entry. Então, a gente identificou uma trick entry, ela foi, show de bola. Ao mesmo tempo que tinha uma trick entry aqui, ele deixou também um pivô de alta, que seria esse pivô maior. Esse pivô maior não conseguiu cumprir alvo, tá? E aí, o que aconteceu? O que ele fez? Ele voltou para baixo aqui, tá? Fez um candle com máxima e mínima menor que o candle anterior. E aí, no outro candle aqui, ele deixou máxima e mínima maior que o candle anterior. Foi mais um candlestick e trouxe ele com máxima e mínima menor que o anterior, rompendo o suporte. Isso daqui, para mim, foi o bastante para identificar uma volta em V. Eu tinha a movimentação dele para cima aqui, ia falhando aqui para baixo. Ele ia fazer uma volta em V, um retorno. No que ele ia deixar esse retorno, o stop estava no topo do 10 e o alvo projetado aqui para baixo. Infelizmente, esse trade ele amargurou um stop, tá? Aí o mercado voltou aqui para dentro, lateralização do mercado. Então, eu tenho uma lateralização. No meio do caminho, teve uma notícia, tá? Que foi a notícia do dólar aqui, que ele deu essa impulsionada para baixo, tá? Nessa movimentação. Nessa impulsionada para baixo, com o candle 19, tá, pessoal? A gente fez uma estratégia não muito usual, que era ir para o gráfico de 2 minutos, e a gente buscou aqui tentar operar durante essa notícia, até mesmo para tentar recuperar um stop, que aí foi pegar o Pablito,
né? Esse daqui já é um trade totalmente subjetivo, tá? Que seria tentar pegar aqui, ó, esse pivôzinho de baixo. Foi o candle 19 com o candle 20. A gente projetou aqui o pullback do 2 minutos, que foi esse aqui. E aí ele deu para pegar até o segundo alvo de Fibonacci, tá? Foi isso que a gente viu aí dentro dos mercados. Mas em si o dólar acabou ficando em range. Nesse range, eu fiquei esperando até o momento que ele fizesse um pivô alinhado com a média. E aqui, o mais próximo que eu cheguei num pivô foi aqui, que também estava errado trabalhar aqui em termos técnicos. Mas a gente abriu uma exceção, a gente até olhou para o gráfico de 2 minutos e pensou, não, pô, vamos ver aqui, se formar um gift, vai. Então, formando o gift, ele formou para cá, eu poderia estar comprando ele aqui depois desse gift. Não antes, porque antes aqui, pessoal, ele tinha muitas barras seguidas da mesma cor, tá? Porque aqui, se você olhar, ele não tem a máxima e a mínima menor. A máxima aqui é menor, mas a mínima também. A mínima é maior. A mínima desse candle tinha que ser menor. Se ela fosse menor, eu ia ter aqui impulso correção para o pivô, né? E como não teve, então eu tenho que segurar essa movimentação. Em todo caso, a gente pegou esse movimento, projetou ali pelo 2 minutos para tentar ali fazer uma saída de trade durante o movimento de fluxo do mercado, que acabou aí conseguindo fluir nessa movimentação que estava ali também alinhado com o índice futuro, tá? E aí depois a gente saiu aí para almoçar e não ficamos mais em cima do mercado. Estava esperando para ver se ele fazia um pivô aqui. Ele não fez o pivô, tá? Ele fez o pivô pelo 15 minutos, mas não combinou com 5, né? Pelo 15 minutos, se eu não olho os 5 minutos, ele teria uma entrada aqui, tranquilamente, certo? Mas eu falei para vocês, ó, nos 5 minutos ele tem uma aparência cansada. Às vezes é melhor eu esperar um pullback. Ele não deixou, infelizmente ele não deixou, foi embora pelo 15. Está acompanhando a movimentação. Esse é o horário do ajuste, né, do dólar. O dólar vai entrando no seu horário de ajuste. Então, depois daí, pessoal, geralmente eles socam mesmo no mercado aí. Se o mercado tem uma tendência de alta, agora é a hora que eles socam aí, porque geralmente você tem nem interferência de Banco Central você costuma ter, tá? Então, o mercado deve ainda continuar essa movimentação, certo? Mas é isso, tá?